pública, dizer da importância desse PL, do deputado Alexandre Padilha. Na realidade, se a gente for estudar a história da saúde pública brasileira, praticamente desde o início do século XX, que são os sanitaristas que têm conduzido a política de saúde nesse país, né? Sempre o sanitarista liderando, né, frentes as mais distintas, né, sejam as grandes campanhas que foram feitas nesse país afora, enfrentando as doenças infecto-parasitárias, seja a bancada, o grupo de sanitaristas que fazia o meio de campo entre o trabalho de bancada, né, e o trabalho assistencial. E, sem dúvida nenhuma, a nossa história da saúde pública é uma história marcada pela vida de grandes sanitaristas que dedicaram, né, a sua vida à saúde pública desse país, né? Seja Oswaldo Cruz, né, que inclusive a sua data de nascimento é 5 de agosto, essa semana a gente vai comemorar o Dia Nacional da Saúde, que é o dia de nascimento de Oswaldo Cruz, né, que nasceu em São Paulo e foi trabalhar no Rio. E Emílio Ribas, que nasceu no Rio, foi trabalhar em São Paulo. Oswaldo Cruz liderando todo o processo da reforma urbana do Rio de Janeiro, a estruturação do Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, né? E Emílio Ribas liderando a reforma do Porto de Santos, né? 1917, foi um momento importante, né, que o Emílio Ribas, dentro de todo o processo de preocupação com a saúde, né, dos portos, né? E aí, seja também Carlos Chagas, que em 1909 descobriu a doença de Chagas, e praticamente foi um dos poucos cientistas que conseguiu descrever praticamente tudo de uma doença, né? Sem dúvida nenhuma, se não fosse o fato de ter sido perseguido pela ditadura militar, seria um prêmio Nobel de Medicina. E, a partir da década de 70, todo o processo de luta pela construção da reforma sanitária brasileira, ela tem sido marcada por tensões, né, de discurso, tensões de práticas, e isso tudo, grandes sanitaristas à frente de todos esses processos, né? E, no caso brasileiro, se destaca também, diferentemente de outros países, é que não só a gente conseguiu avanços importantes do ponto de vista da assistência, da organização, das várias áreas, dos vários campos da saúde pública, mas nós produzimos também uma perspectiva discursiva com um novo desenho epistêmico, né, que é esse conceito de saúde coletiva. Esse conceito de saúde coletiva no Brasil não é uma palavra vazia, não é uma junção de duas palavras. Está por trás uma concepção de mundo, uma concepção de relações entre os homens e a natureza, né? E entre os homens, através do trabalho, uma relação que leva em conta a ideia de processo de determinação social da doença, né? Então, questões que estão ligadas às questões econômicas, né? E não é à toa que o artigo 196 da Constituição Brasileira não só cria a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, mas vincula a questão da saúde os condicionantes e os determinantes sociais. O artigo 196 da Constituição Brasileira talvez seja, no mundo hoje, um dos artigos mais modernos. Mesmo as constituições europeias, que fizeram o estado de bem-estar social no pós-guerra, mas eles não têm avanços, digamos, do ponto de vista legal, tão forte como a gente conquistou aqui no Brasil. Eu diria que, fruto desse esforço, né, de organização nesse sentido, nasceu a Abrasco e nasceram os SEBs, né? Um em 1976, outro em 1979. E essas duas instituições têm liderado o que eu chamo o braço civil da reforma sanitária brasileira, porque nós temos um outro braço que está no interior do Estado, buscando a reforma, tem outro braço que está aqui no Parlamento, tem outro espaço no Judiciário. Então, mas na sociedade civil nós temos essas duas entidades que, sem dúvida nenhuma, coram aí o conhecimento produzido e o estímulo da organização
na academia, no serviço, né, e na sociedade. E nasce, então, no Brasil, um fenômeno singular também, que é ter curso de graduação formando sanitaristas, né? Sejam as residências multidisciplinares, multiprofissionais, que a gente conseguiu construir no Ceará. As primeiras nós criamos lá em Sobral, e hoje a residência da Escola de Saúde Pública do Ceará tem 800 residentes, é uma das maiores residências em larga escala, formando sanitaristas, né, por residência. Sejam um número profissionais, uma quantidade grande de profissionais que saíram de outras profissões, mas hoje se auto-intitulam sanitarista. E esse projeto de lei, então, ele cria essa profissão na estrutura brasileira, que, sem dúvida nenhuma, é uma profissão extremamente importante na organização e estruturação do SUS. A exemplo dos agentes de saúde, agentes de combate às endemias, que eu quero aproveitar e saudar aqui vários que estão aqui presentes, o Cláudio. Cláudio, depois me anota o nome aí das pessoas que estão aqui, que eu vou registrar aqui, tá bom? O Cláudio é presidente da FENAS, que é a Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemia. É uma categoria que já conquistou 2 PECs, nasceu também sem ter uma definição clara na estrutura trabalhista brasileira, e nós criamos, na Constituição, a categoria de profissão de agentes de comunitário de saúde e agente de combate a endemias, né? E conquistar também uma PEC definindo o piso, né? E agora estamos brigando com mais 2 aqui, uma da aposentadoria e a outra que faz o reajuste do piso. E aí, sem dúvida nenhuma, essa audiência pública, quero aqui agradecer a todos vocês, da importância dela. Esse projeto do deputado Alexandre Padilha, eu sou o relator, devo apresentar esse relatório ainda essa semana, mais tardar na outra, para que a gente possa iniciar o debate em torno dele na Comissão de Seguridade Social e Saúde. Então, senhora